Graça e paz, meus irmãos, tudo bom com vocês? Aqui estou eu para trazer uma mensagem para mim e para você. Que Deus possa enviar o Espírito dele até você para conduzir você ao ouvir esta mensagem que irei passar. E que o Espírito do Senhor possa me conduzir neste momento. Eu escolhi o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, e o versículo 16 até o 22, que fala sobre a história do jovem rico. E o tema da nossa mensagem é a vida eterna a um passo de obediência. Nós sabemos que a obediência vem acarretada de bênçãos. Em Deuteronômio, no capítulo 28, ali fala sobre as bênçãos que Deus derramará sobre nós, sobre o seu povo, se o povo ouvir a sua voz e obedecer os seus mandamentos. Nós sabemos o que a desobediência pode acarretar, né? O fruto da desobediência não é boa. Já começa com a entrada do pecado em nosso universo. E o jovem rico vem trazendo ali para Cristo uma pergunta que geralmente todos nós fazemos um dia. Que aí ele faz a pergunta para Cristo: o que eu devo fazer para obter a vida eterna? O ser humano, ele anseia por viver. Por mais que nós vivemos uma vida neste mundo, às vezes cheios de problemas, ou passamos por dificuldades, nós ansiamos por viver, mesmo em meio aos problemas. Ninguém quer morrer. Todos nós ansiamos por viver. E nós ansiamos por viver eternamente. A gente não quer viver só um período e depois chegar ali em um momento e dizer, chegou o fim. Não, nós queremos viver eternamente. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, e vamos refletir nesta mensagem e ver qual foi a resposta de Jesus para o jovem rico. É quando Cristo estava abençoando as crianças. Provavelmente o jovem rico já estava observando Cristo abençoando as crianças e, obviamente, ele desejou também receber alguma bênção de Cristo. E quando Cristo ia saindo ali de onde estava com as crianças, o jovem rico se aproxima dele. Abra sua Bíblia e leia junto comigo. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Uma pergunta que todos nós fazemos, né? O que eu posso fazer? O que você pode fazer para obter a vida eterna? Então respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha que resposta de Jesus. Jesus disse: se ele quer fazer alguma coisa boa, guarde os mandamentos. Parece que Cristo colocou os mandamentos como um meio para a salvação, não é? Será que foi isso que Cristo quis dizer? Vamos continuar lendo a mensagem. E o jovem lhe perguntou: quais? Veja que o jovem ele é bem detalhista. Ele perguntou para Cristo o que ele poderia fazer para obter a vida eterna. Cristo lhe respondeu que seria guardar os mandamentos. E ele pergunta ainda e vai além: quais mandamentos? Então Cristo vai e cita para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honrar teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem vai e fala: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? E disse Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Aí o texto termina dizendo o seguinte: o jovem se retirou-se triste, porque era dono de muitas terras. Agora vamos analisar aqui, né? Como já foi visto, o jovem chegou, perguntou o que ele faria de bom para herdar a vida eterna. Cristo disse que se ele queria ter a vida eterna, ele teria que guardar os mandamentos. Cristo colocou ali os mandamentos como um meio, um passo para a vida eterna. E ele pergunta quais mandamentos. E Cristo cita os mandamentos.
Agora eu te pergunto, aonde está estes mandamentos? Bom, esses mandamentos eu só encontro em um lugar, no Decálogo, nos 10 mandamentos. Se você não sabe quais são os 10 mandamentos, você abre a sua Bíblia, não importa qual é a Bíblia que você tenha, abra ela no livro de Êxodo, no capítulo 20. Lá vai estar os 10 mandamentos. E aqui a gente toca num ponto bem muito debatido, que também é um tema bem complicado, que é acerca dos mandamentos de Deus, a lei de Deus. E esses mandamentos Deus deu a Moisés para repassar para o povo lá no Monte Sinai. E o que também me toca é que Deus, quando escreveu os seus mandamentos, Deus faz questão de ele mesmo, pessoalmente, escrever os mandamentos. E Deus escreve em tábuas de pedra. Por que que Deus escreve os mandamentos em tábuas de pedra? A resposta que eu consigo encontrar para essa pergunta é que os mandamentos de Deus, eles são eternos, porque o fato deles estar escrito numa pedra já mostra isso. Outro ponto é que estes mandamentos não podem ser mudados, pelo fato justamente de estar escrito numa pedra. Agora, a gente tocou num assunto bem complicado e pouco compreendido. Porque muitos, até do meio cristão, pregam contra a lei de Deus. Dizem que a lei não é importante para ser observada, que a lei não salva. Bom, nós acabamos de ler um texto onde o próprio Cristo disse que os mandamentos é um passo para a vida eterna, um passo para se obter a salvação. Mas um pouco nós vamos entender por que Cristo chegou a este ponto. Aquela história que uma vez eu sou salvo, salvo para sempre, não pense desta maneira, porque este pensamento é uma heresia. Porque quando vocês dão um passo, quando nós damos um passo para servir a Cristo e por ter tomado essa decisão, a gente passa pelo batismo, o batismo é só um primeiro passo de muitos que eu devo dar. E obedecer aos mandamentos de Deus é a chave para se obter a vida eterna. Não é só nesse texto que a gente encontra porque aqui a gente vê que Cristo, o próprio Deus, o próprio dono dos mandamentos, ele diz: se você quer ter a vida eterna, guarde os mandamentos. E ele cita os mandamentos, quais são, para você saber qual o mandamento que é. Nós conseguimos encontrar também outros textos da Bíblia que diz que se eu observar os mandamentos, eu vou viver por eles. Olha só o que o próprio Paulo diz a respeito dos mandamentos em Gálatas, no capítulo 3, e o versículo 12. Ele diz assim, ó: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. De onde será que Paulo está tirando essa ideia de que se observar os mandamentos, eu vou viver por eles? Mais uma. Vamos lá agora em Ezequiel, no capítulo 20, versículo 13. Diz assim, ó: mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Aqui ele cita o mandamento que o povo não estava obedecendo. Mais uma vez ele cita mandamentos do Decálogo. Veja, meus amigos, que o assunto aqui é sério. É a lei de Deus, é sobre a lei de Deus que estamos falando. Para você ver que muitos, hoje em dia, até dentro das igrejas, estão pregando contra a lei de Deus, dizendo que eu não preciso observar porque a graça me basta. Ora, a graça realmente, nós somos salvos pela graça, mas não é de graça, entendeu? Eu sou salvo pela graça, mas a salvação não é de graça.
E eu vou fazer uma pergunta para você refletir agora neste momento. Todos nós somos salvos mediante a graça, que é a fé em Cristo Jesus. O povo do Antigo Testamento também era salvo pela graça. Abraão, Noé, todos no Antigo Testamento eram salvos pela graça. Agora a pergunta é, se todos eles, inclusive nós, somos salvos pela graça, por que que Deus exige de nós a observância dos seus mandamentos? Uma vez que o mandamento não salva. Agora sim, nós vamos entender por que que Cristo disse que os mandamentos é um passo para a vida eterna. Para que eu e você compreendamos o que Cristo quis dizer quando ele falou para o jovem rico, que se ele quisesse ter a vida eterna, ele tinha que observar os mandamentos, então a gente tem que fazer a seguinte pergunta: para que servem os mandamentos? Para que serve a lei de Deus? E a gente vai descobrir isso aqui neste livro. Se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3 e versículo 24. Palavras de Paulo. Olha só. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Paulo disse que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Quem é o aio? Paulo pegou esse exemplo de aio da vida cristã dos judeus. O que acontecia ali com os judeus? Quem era o aio ali na vida dos judeus? O aio era o servo que ficava encarregado de pegar os filhos dos judeus e levar para a escola, para que na escola eles aprendessem. Então, Paulo pegou esse exemplo da vida judaica e baseou na lei, porque a lei nos conduz a Cristo. Nós vamos entender isso melhor. Abra sua Bíblia agora em Romanos, no capítulo 3 e o versículo 20, para nós entendermos o que o Paulo disse lá em Gálatas 3, versículo 24. Olha só. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha só. Paulo diz que a lei, através da lei, eu tenho pleno conhecimento do pecado. Mas na frente ele vai dizer assim, que eu não teria conhecido a cobiça se na lei não estivesse falando, não cobiçarás. Ou seja, a lei é responsável por apontar em mim o meu pecado. Somente a lei pode dizer para mim se eu pequei ou não. Então, quando Paulo diz, lá em Gálatas 3:24, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, ele está dizendo o seguinte: olha, quando eu cometo pecado, é a lei que me diz que eu pequei. E se eu pequei, eu vou procurar quem? Eu vou procurar a Cristo, porque Cristo é que me dá o perdão pelo meu pecado. Cristo é quem apaga em mim o meu pecado. Então, quando Cristo falou que para o jovem rico, que ele tinha que observar os mandamentos para obter a vida eterna, Cristo não estava falando que a lei salva. Não. Cristo estava falando que a lei vai apontar o pecado para então ele procurar a Cristo. Por isso que depois Cristo fala, vem e me segue, porque a visão que o jovem tinha a respeito dos mandamentos estava errada. Peraí, Solano, mas você está falando da lei, está falando que nós devemos observar, tá bom, beleza. Mas Paulo também não disse que nós seremos justificados somente pela fé e não pelas obras da lei, igual você acabou de ler? Por que que então nós devemos observar a lei, se nós somos justificados pela fé? Isso é verdade. Nós seremos justificados pela fé. Gálatas, no capítulo 3 e versículo 24. Acompanhe comigo, olha só. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados
por fé. Olha só, nós somos justificados por fé. Mas a lei, ela vai me conduzir a Cristo, vai apontar o meu pecado, vai me conduzir a Cristo. E eu, através da lei, vou a Cristo procurar perdão pelos meus pecados. E Cristo, vendo a minha sinceridade em respeito ao meu arrependimento do meu pecado, vai me justificar pela fé. Então veja que a fé e a lei, elas têm que andarem juntas, de mão dadas. Eu não posso ser justificado pela fé se eu não observar a lei. Eu tenho que observar a lei para então eu ser justificado pela fé. Você está entendendo? Você percebe que os ensinamentos a respeito da lei de Deus, que nós não devemos observar a lei, isso faz parte do inimigo que está tentando tirar de você a salvação. Veja, meus irmãos, que a lei de Deus está sofrendo um forte ataque em nossos dias. E como já disse, os próprios que se dizem cristãos estão pregando contra a lei de Deus, dizendo que a lei não tem que ser observada. Quando a própria palavra de Deus afirma que a lei tem que ser observada. O próprio Paulo praticamente era o doutor da lei, ele guardava a lei. E alguns afirmam que Paulo escreveu coisas para anular a lei. Nada disso. Paulo antes escreveu coisas para confirmar a lei de Deus, não para anular. Paulo certamente escreveu coisas muito difíceis de compreender, isso é verdade. Mas, para o sincero leitor e investigador, ele compreende o que Paulo escreveu. A verdade é que muitos estão em desobediência em respeito à lei de Deus. Pessoas sinceras, cristãs, que não sabem dessa verdade, mas que talvez estão descobrindo isso agora, estão se perguntando: o que eu estou fazendo como cristão? O que eu tenho aprendido em toda a minha vida que não me fez guardar os mandamentos de Deus? Ainda dá tempo de fazer uma escolha. Escolha hoje guardar os mandamentos de Deus. E como já disse, a lei de Deus está sofrendo um forte ataque. E esse ataque tem prosperado. E quando a gente debate neste assunto da lei de Deus, muitos afirmam que estão guardando a lei de Deus. Mas eles ignoram um mandamento. Sabe qual é? O sábado. Eles ignoram um mandamento. Dizem que o sábado foi abolido por Deus. Por Cristo, né? Ou dizem que Cristo trocou o dia de sábado pelo domingo, quando a Bíblia não aprova tal mudança. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 17, Cristo vai dizer que antes que o céu e a terra passem, não sairá um i ou um tio da lei, até que tudo se cumpra. Cristo, o próprio Cristo, dono dos seus mandamentos, disse que da lei não sairá uma letra antes que tudo se cumpra. Antes que ele venha, não sairá nada. A lei de Deus é eterna. Cristo afirma isso. O fato dele ter escrito numa pedra já confirma que a sua lei é eterna. E a sua lei, esta lei, que muitos ignoram em observar, nós observaremos no céu, quando nós formos para lá, quando Cristo vier nos buscar. Agora eu te pergunto uma coisa. Se você quer ignorar os mandamentos de Deus aqui na terra, o que você quer fazer lá no céu? Se você não pode obedecer a Deus aqui, você vai obedecer lá? Irmãos, a lei de Deus, ela sofreu um ataque. E esse ataque que a lei de Deus sofreu estava profetizado em Daniel, no capítulo 7 e o versículo 25. Mas o capítulo 7 ali todo e o capítulo 8 fala de um poder que surgiria de um reino que se encarregaria em mudar os tempos e a lei. A gente pode até ler agora, vamos ler. Daniel 7, 25.
Daniel 7:25, falando de um chifre pequeno, da visão que Daniel teve. Olha só o que diz. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues. No capítulo 8 fala também da mesma coisa, olha. Versículo 12. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa da transgressão e deitou por terra a verdade. E o que fez, prosperou. De que reino é esse que Daniel estava vendo na sua profecia, nas suas visões? Essa profecia fala de quem? Essa profecia está falando de Roma, que depois se tornou Roma papal ou pagã. Roma papal e pagã. Antes era Roma imperial, agora passou a ser Roma papal, que depois ficou agora conhecida como apostólica romana. O que aconteceu que mudou a lei de Deus? Olha lá, vamos lá. Um imperador chamado Constantino, ele supostamente se converteu ao cristianismo após ter vencido uma batalha lá no ano 313, se eu não estiver enganado. Ele se converteu e foi batizado. E os imperadores romanos, eles adoravam ao deus Sol. E adivinha qual dia eles adoravam ao Sol? Eles adoravam no primeiro dia da semana, que mais tarde ficou conhecido como domingo. O que aconteceu? Após Constantino ter se convertido ao cristianismo, né, supostamente, ele tinha o apoio do povo, mas ele não tinha totalmente o apoio da igreja, porque até então a igreja guardava os mandamentos de Deus e inclusive o sábado. E como ele queria o apoio dos cristãos, né, de todo o povo, dos cristãos principalmente, o que ele fez? No ano 321, ele baixou um decreto, fazendo com que as pessoas adorassem a Deus no primeiro dia da semana. Ele inverteu. Bom, já que as pessoas adoram a Deus no sábado, eu vou fazer com que eles adorem no domingo, e assim, ele pensando, eu ainda continuo adorando ao sol. Ele se converteu ao cristianismo, foi batizado, mas não aceitou o Cristo, porque senão ele não teria feito essa mudança. Então, ele baixou um decreto mudando o dia de guarda, que era o sábado, passando para o domingo. E o inglês, né? O inglês até preservou isso, né? Porque o inglês é Sunday, né? Domingo em inglês é Sunday, que significa literalmente dia do sol. Então, de lá para cá, isso foi ganhando força após o Império Romano, ter caído. Chegou ali o Império dos Papas. E o que aconteceu? Para continuar essa observância, os papas disseram que o dia do Senhor era o domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo. Esse era o dia do Senhor agora. Então, meus amigos, veja que a mudança ocorreu por um homem, não foi autorizada por Deus. Então, hoje em dia, essas pessoas guardam um domingo, não é porque Deus autorizou essa mudança, é porque um homem mudou. Justamente assim como Daniel havia profetizado. E esta mudança, este império foi ocasionado, né, pelo próprio Satanás. Porque desde o princípio é Satanás que anda dizendo que a lei de Deus não pode ser observada. Desde o princípio é Satanás que ensina a desobediência. Meu amigo, de qual lado você vai estar agora? De qual lado você quer ficar? Do lado de Deus ou do lado do inimigo? Se você quer ficar do lado de Deus, então eu convido hoje você a guardar os mandamentos de Deus. E inclusive o mandamento esquecido,
que é o sábado. Como alguns dizem que não precisa mais observar o sábado, a Bíblia diz claramente: observe o sábado. Eu não encontro nenhum texto na Bíblia dizendo que porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo, que é o primeiro dia da semana, passou a ser o dia do Senhor. Não vejo esse texto. Ah, Solano, mas quer dizer então que se eu não observar o sábado, eu estou condenado ao lago de fogo? Bom, eu te respondo assim da seguinte forma. Se você adulterar uma vez por semana, você vai ser salvo. Se você fazer uma imagem e adorar esta imagem, você vai ser salvo. Se você matar uma vez por semana, você vai ser salvo. Então, por que você acha que vai ser salvo violando o mandamento do sábado? Não adianta a gente guardar 9 mandamentos. A gente tem que guardar toda a lei. Em Tiago 2, versículo 10, vai dizer o seguinte. Abra sua Bíblia, leia comigo também. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venhas a ser transgressor da lei. Vamos ampliar mais esse texto agora na visão de hoje? Se hoje, como as pessoas estão violando o sábado, e estão guardando 9, estão violando o sábado, um mandamento, vamos ver assim, da forma do sábado, vamos ver como diz. Assim, né? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, guarda o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ora, se não adulteras, porém viola o mandamento do sábado, vens a ser transgressor da lei. É simples assim. A matemática é divina. 10 menos 1 não são 9. 10 menos 1 é 0. Então, se nós queremos ser cristãos, nós devemos obedecer a Deus, obedecer às leis, guardar os seus mandamentos. Porque Cristo, você viu, Cristo disse claramente, se você quer a vida eterna, guarde os mandamentos. Foi o próprio Cristo que falou. Não sou eu, é Cristo quem está dizendo. A gente viu que para Cristo ter falado isto, a lei me conduz a Ele, porque a lei me aponta o pecado. A lei me dá o pleno conhecimento do pecado. Foi o que já vimos. Então, a lei, ela é como um espelho. Ou seja, quando eu me olho no espelho, se meu rosto está sujo, o espelho só vai me mostrar que o meu rosto está sujo, mas não vai limpar o meu rosto. Então, eu vou vendo a sujeira, pego água e lavo o meu rosto. Da mesma forma, a lei é como um espelho. A lei me mostra o pecado, onde eu errei, e eu vou até Cristo, arrependido, pedindo perdão. E após receber o perdão, eu não peco novamente. Eu não peco mais naquele pecado conhecido. Mas uma coisa tem que ficar bem clara. Na nossa realidade no mundo hoje, nós temos 2 tipos de cristãos. O cristão que guarda a lei a fim de ser salvo e o cristão que guarda a lei porque entendeu o plano da salvação. O que é o plano da salvação? Qual foi o plano da salvação? Lembra que o plano da salvação está resumido em um versículo apenas, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor. Compreende? E eu quero citar o seguinte. Cristo disse o seguinte: se vocês me amam, guardam os meus mandamentos, assim como eu tenho guardado os de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, guardar a lei, quando eu guardo a lei, eu devo guardar não a fim de ser salvo, não porque eu quero salvação, mas eu guardo porque eu já fui salvo.
Paulo vai até citar assim, ó, Paulo vai dizer assim o seguinte em Romanos, eu acho que é no capítulo 3 ainda. Ele fala assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Ele disse: de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. Se pela fé a gente confirma a lei, então eu tenho a seguinte conclusão: eu fui salvo por Cristo para guardar a lei. E aqui a gente volta na história do jovem rico. O jovem rico fez a pergunta, Cristo respondeu que é guardando os mandamentos que se obtém a vida eterna. Mas, porém, o jovem falou algo a Cristo, falou assim: eu tenho guardado todos os mandamentos. O que me falta? Cristo vai e responde: uma coisa te falta. Vá, vende tudo que tu tem, dê aos pobres e siga-me. Veja que Cristo falou: guarde os mandamentos, mas ao mesmo tempo ele falou: me siga. Meus amigos, a vida daquele jovem, ele estava vivendo uma vida justa. Estava, mediante o seu próprio conhecimento. Ele guardava toda a lei, ele não estava mentindo para Cristo, ele guardava realmente a lei. Mas ele não estava guardando a lei por amor. O amor do jovem estava focado, não era no dono dos mandamentos, estava focado nas riquezas. E talvez esse texto é um dos textos mais tristes da Bíblia, porque termina assim: e o jovem se retirou-se triste, porque era dono de muitas terras. Amigos, os adventistas, eles são muito criticados, porque eles pregam sobre a lei e sábado. Uma vez até me falaram: vocês adventistas só sabem falar sobre a lei e sábado. Então, eu respondi: se a gente não falar sobre a lei e sábado, quem vai falar? Então, uma coisa tem que ficar bem clara, porque eu sou adventista. E eu vou dizer o seguinte: nós guardamos a lei não é a fim de ser salvo. Nós guardamos a lei porque nós amamos a Cristo. Porque foi Cristo que falou: se vocês me amam, guarde os meus mandamentos. Em outra parte da Bíblia vai dizer que o cumprimento da lei é o amor. Então, é o meu amor a Cristo que tem que me fazer obedecer, que tem que me fazer observar os mandamentos. Se eu observo os mandamentos ao meu próprio interesse, não sendo por amor, é lógico que eu estou errado, eu não estou fazendo certo. Nós temos que guardar sim os mandamentos. É importante para a nossa salvação? É, mas quando a guarda dos mandamentos passa a ser um fruto do meu amor por Cristo. E eu e você hoje somos convidados a continuar no amor de Deus. Porque Cristo ainda disse: se vocês guardarem os mandamentos, os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado de meu Pai, e no seu amor permaneço. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: como está a sua vida de acordo com os mandamentos? O que você está fazendo como cristão? Você está guardando os mandamentos? Cristo salvou você para que você vivesse uma vida em desobediência às suas leis? Certamente não. Certamente Cristo salvou você para que você seja fiel a Ele, para que você guarde os mandamentos dele. E é assim que nós somos convidados hoje. Nós somos convidados hoje a restaurar a verdade de Deus e a guardar os seus mandamentos. E a proclamar ao mundo inteiro que as suas leis são eternas e que elas continuam ainda em vigor. E que na eternidade nós iremos guardar a sua lei. Meu amigo, eu espero que esta mensagem tenha chegado até você, que você tenha compreendido o que eu quis dizer aqui nesta mensagem. Que não tenha ficado bagunçado, que não tenha ficado complicado, mas que tenha sido compreendido por você mediante o Espírito Santo. E a minha oração é que Deus abençoe você para que você compreenda o que Deus tem planejado para você.
E que fica essa mensagem o seguinte: que importa mais obedecer a Deus ou aos homens? É lógico que é obedecer a Deus. Então obedeça a Deus para que você viva.